Boa tarde, pessoal. Vamos dar início então ao nosso mini curso. Lembrando que são 3 tardes, tá? É uma sequência de 3 dias, o curso sequencial. E está passando aí a lista de presença. Nós precisamos que você coloque o seu nome legível e assinatura. E apenas aqueles que participarem dos 3 dias receberão depois o certificado do mini curso. Tá joia? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, estamos aqui na Tua presença, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, nesses dias, e sabemos que o Senhor ainda quer fazer e vai fazer muito mais. Abençoa cada pessoa que está aqui presente nessa tarde, que seja não apenas mais uma capacitação, mais informação, mas que seja mesmo mudança de pensamento, que seja um marco, Pai, na vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que estarão conosco aqui fazendo esse curso. Te agradecemos e pedimos a presença do Espírito Santo de Deus entre nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu sou o Maurício, vou ter o privilégio de dividir esse mini curso com o pastor Carlos Queiroz, que já falou para vocês um pouquinho. Eu sou de Curitiba, Paraná. Eu sou missionário. Minha formação é engenheiro agrônomo e administrador. Depois que eu terminei os meus cursos superiores, para resumir, né? Eu fui buscar treinamento missionário, trabalhei fora do Brasil há algum tempo, trabalhei na Romênia. A Romênia tinha acabado de sair do comunismo e foi uma experiência muito interessante, porque o povo estava muito sedento da palavra de Deus, depois de décadas de comunismo, e a gente chegou já na estação de trem ali de Bucareste, vindo dos Estados Unidos. Já subimos na mesinha, na estação de trem, no banquinho, começávamos a pregar o evangelho, as pessoas se reuniam ali mesmo, 400, 500 pessoas, aparecia um tradutor ali do povo mesmo, a gente fazia apelo, era uma bênção, né? Mas depois dessa experiência na Romênia e outras experiências de curto prazo que eu tive, participei também do Impacto Olímpico de Barcelona, trabalhei em 1992 lá, e junto com alguns outros questionamentos que eu já tinha aqui no Brasil, como igreja brasileira, e pensando na nossa realidade, de sermos a 3ª maior comunidade evangélica do mundo, que somos, em números absolutos, me intrigava muito o fato de, apesar de sermos tantos e supostamente tão fortes, né, de não estar havendo uma transformação efetiva da realidade da sociedade. Quer dizer, tantas igrejas fortes, tanto crescimento horizontal, mas a corrupção aumentando, a miséria aumentando, a violência aumentando. O que está faltando? Por que tem tanta gente? Por que supostamente temos uma igreja tão forte, mas uma igreja que não transforma integralmente, que não muda a sociedade, que não penetra verticalmente na sociedade? Eu fiz um segundo curso em missões, chamado Escola de Desenvolvimento Comunitário. Tive o privilégio de receber como um dos meus professores o pastor Darrell Miller, ele é americano. Ele escreveu o livro Discipulando as Nações, o Poder da Verdade para Transformar Culturas. Até hoje ele tem sido um dos nossos mentores. E aí começou a encaixar algumas peças desse quebra-cabeça, né? E alguns questionamentos que eu tinha com Deus começaram a ser clareados e Deus realmente trouxe uma direção para o meu ministério. E eu entendi que eu deveria retornar ao Brasil e trabalhar com desenvolvimento comunitário, com transformação integral. E o meu sonho era chegar numa comunidade, preferencialmente uma comunidade pobre, por toda uma questão até do chamado de Deus, mas no chamado do que a Bíblia coloca da nossa responsabilidade diante do pobre. Isso é uma questão central nas Escrituras, não tem como fugir disso. E eu queria chegar nessa comunidade e ver o Evangelho do Reino de Deus ministrar todas as áreas dessa comunidade, promovendo transformação integral. Não só almas serem salvas para o céu e para uma eternidade com Deus, mas também mudar o nível socioeconômico, as pessoas aprenderem a ler, escrever,
os relacionamentos reconciliados, as famílias restauradas, aumentar o nível de saúde da comunidade, diminuir a mortalidade infantil. E eu queria ver esse reino de Deus chegar, porque o reino de Deus é um reino de transformação, amém? Quando ele chega, há transformação integral, mas eu não tinha vivenciado isso ainda. Foi aí que, há 14 anos atrás, então, comecei um trabalho, compartilhei com a minha igreja um sonho, com alguns irmãos e com intercessores. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, estudando, um irmão que eu não conhecia antes, ele tinha uma pequena chácara, um pequeno sítio de lazer para a sua família, na periferia de Curitiba. E ele usava esse sítio para passar final de semana, para se distrair, ia com os amigos, com os empregados dele, ele é empresário, e com a família. E um dia eles estavam lá comemorando, fazendo festa, e fazendo aquele churrasco gostoso, né, o cheirinho do churrasco. Quando ele olhou para fora, a propriedade toda cercada, tinha dezenas de crianças segurando no arame farpado, sentindo aquele cheirinho de churrasco, querendo entrar e não podiam entrar. E naquele momento, então, Deus falou com ele que queria aquelas crianças lá dentro. Que aquela propriedade era para ser usada para Deus, que aquela propriedade era de Deus. A chácara que ele tinha para ser um lazer da família, era na periferia de Curitiba, é até hoje na periferia de Curitiba, e essa cidade ao redor era um pequeno vilarejo, cresceu, realidade típica dos grandes centros urbanos brasileiros, né? De um pequeno vilarejo se tornou uma cidade, hoje tem 100 mil habitantes, se chama Fazenda Rio Grande, a região metropolitana de Curitiba, e se tornou um dos municípios mais violentos do estado. E foi o município que mais cresceu no estado por muitos anos, e um dos que mais cresceu e crescem no Brasil até hoje. E desde então ele vinha buscando uma parceria para iniciar um projeto social. Pouco tempo depois eu retornei de fora do país e o meu projeto foi parar na mão dele. E ele me procurou e disse, olha, se você quiser iniciar esse teu projeto de desenvolvimento comunitário usando a minha propriedade é de vocês. Né? E foi assim que nós fomos parar nessa comunidade pobre, chamada Fazenda Rio Grande. Estamos lá até hoje, 14 anos de trabalho. Então são 14 anos de experiência. Nós começamos com um pequeno trabalho de recreação orientada para crianças, uma escolinha de futebol, porque nós tínhamos um campo de futebol, fomos os atletas de Cristo. Eu perguntei para eles se eles queriam fazer um trabalho, uma escolinha de futebol missionária. Eles toparam, né? Nós colocamos uma faixa, escolinha de futebol, começando aqui no próximo sábado. Chegamos lá, tinha 140 meninos esperando na porta. Né? E aí já fizemos as inscrições, já encerramos as inscrições. E no sábado seguinte vieram mais 80 meninos. Então a gente viu o potencial mesmo, como as comunidades estão lá, estão prontas para a gente fazer o trabalho de transformação. Depois o trabalho foi crescendo, o projeto foi se desenvolvendo. Hoje nós temos 10 frentes na comunidade, 10 frentes de atuação, desde educação, uma escola para 140 crianças, é uma escola mesmo, formal, uma escola cristã por princípios bíblicos. Nós temos uma clínica médico-odontológica, trabalhamos com esporte, lazer, com recreação, cultura. Nós temos um circo e transformamos esse circo num centro cultural para jovens. Tem feito bastante diferença. Nosso projeto, o próximo projeto agora é fazer uma companhia de artes mesmo, com jovens da própria comunidade. Trabalhamos com inclusão digital, com biblioteca, com ponto de leitura. São diferentes áreas de inserção na comunidade, procurando gerar sempre lideranças locais para continuarem o projeto adiante. Desde 97, recebemos uma palavra de Deus que seríamos também um centro de treinamento. E o nosso trabalho hoje, o meu trabalho hoje, né, é capacitação de lideranças para o trabalho da transformação comunitária. Então nós já ajudamos a iniciar aí aproximadamente 40 ministérios no Brasil, que nasceram a partir dos cursos e capacitações que a gente promove para que se iniciem ou que se aperfeiçoem trabalhos comunitários de transformação na perspectiva cristã. Tá, eu tenho 2 livros publicados, que estão à disposição ali no guichê, no stand da Ultimato, O Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral, e o Cosmovisão Cristã e Transformação, tá? Pela Ultimato também, que ganhou o prêmio Areté de